Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Tuane e ele é o Júnior e nós somos do Diário dos Nascimentos e contamos para vocês a história de uma família de brasileiros que imigrou para cá, para Portugal. E como prometido, mesmo depois de um dia cansativo de trabalho, estamos aqui para fazer o vídeo a seguir, né? Que prometemos, queríamos falar sobre a escola das meninas e nesse vídeo vamos falar sobre a escola, tudo sobre a escola e vamos falar também sobre a documentação. Muitas pessoas têm perguntado para nós como foi a retirada dos documentos, quando nós chegamos e hoje nós vamos falar sobre isso para vocês. Mas antes de tudo isso, não esqueçam de chegar lá, deixar o seu like, o seu comentário e também se inscrever no nosso canal, gente. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, tá bem? Para nos ajudar aí. E tem muita gente perguntando como é que foi a minha chegada para tirar os documentos necessários, né? Para trabalhar, para fazer as inscrições de conta bancária e tudo aqui em Portugal. E foi bem complicado porque quando eu vim para Portugal não tinha o visto de procura de trabalho. Como nós dissemos para vocês no último vídeo. Então, assim que eu vim, eu já procurei saber sobre a retirada dos documentos, né? Porque a gente acaba ficando na mão de pessoas que cobram por esse serviço. Porque é um serviço gratuito, né? Atualmente é um serviço gratuito porque você vem com visto de procura de trabalho, já vem com marcação para tirar esses documentos, né? Que é o NIF, né? Que é como se fosse aí no Brasil o CPF, e o NIS, que é como se fosse o número do INSS no Brasil. E foi bem complicado porque eu tive que pagar para pessoas para serem meu representante fiscal, né? Porque sem o visto de procura de trabalho a gente precisa de um representante fiscal aqui no país, né, em Portugal. Que seja português, né? Seja daqui português mesmo. ou que já tenha o título de residência, né, que a gente está aguardando. Então eu tive que pagar, foi uma burocracia, eu tive que ir para outra cidade, né, paguei, se eu não me engano, foi 40 euros pelo NIF e pelo NIS, né, os dois juntos foi 40 euros, até barato na época, mas hoje em dia... Na época era muito barato, porque tinha pessoas se aproveitando dessa grande imigração de brasileiros para cá, cobrando até 150 euros por isso. Tanto que eu e as meninas pagamos outro preço. Quando nós chegamos, para matricular as crianças na escola, nós precisamos ter esses dois. O NIF, que é o CPF, e o NIS, que é o número de contribuinte, né? Tipo o INSS. Elas precisavam ter isso também para poder se matricular na escola. É bem complicado porque a gente fica dependendo desses documentos, né? Até hoje a gente depende do nosso título de residência para algumas coisas, né? Como médico de família e entre outras coisas. Então, depois que eu tirei os documentos, né? O NIF e o NIS, que eu pude ir atrás do trabalho, no caso, porque sem isso eu não ia ter inscrição na Segurança Social para contribuir, né, fiscalmente para o país. E sem esses documentos a pessoa não faz nada aqui. Por isso que quem pergunta muito e pede dicas e tudo mais, a gente está aqui para também orientar a pessoa a tirar o visto e vir com o visto de procura de trabalho. Porque se fosse eu hoje em dia no Brasil, eu tiraria o visto e vinha para cá mais tranquilo, né? Há 2 anos atrás, gente, já falamos isso no outro vídeo, há 2 anos atrás não era como é hoje, mas para vocês verem, até hoje eu tenho 2 anos e 3 meses aqui e o meu título de residência ainda não chegou. Justamente por a gente ter optado por isso, de ter vindo como turista, ir aqui, declarar manifestação de interesse, enfim, de não ter tirado nenhum visto. Ele, como eu já disse, no outro tem a autorização de residência pela CPLP. E agora que foi chamado para trocar o cartão por cartão de residência normal. E o meu ainda não chegou. Já fiz entrevista, já fui convocada, mas ainda não chegou. Ou seja, são 2 anos e 3 meses aqui, só com essa manifestação de interesse, sem ainda tendo o meu título de residência, né? A minha autorização de residência aqui no país. É um processo, né? Uma burocracia. Por isso,
e tem gente que veio com visto, né? Foi logo depois que eu vim. Em 2023 já começou a valer o visto. Eu vim em 2022. Em 2023, assim, lá para março de 2023 ou abril, já começou a valer o visto. Tem gente que veio e já está com título de residência, já faz tempo, por conta que facilita muito, né? É bem melhor não depender também de ficar na mão de pessoas que estão cobrando um absurdo aqui para tirar documentos que são gratuitos, né? Isso é verdade, então. Eu e as meninas, para tirar, na época que nós chegamos, nós pagamos 150 euros para poder tirar esses documentos. Porque eu precisava desses documentos logo para poder matricular as meninas na escola. E só depois que eu matriculasse elas na escola que eu poderia ir atrás do emprego. Então tivemos que pagar esse valor, que para nós é só colocar aí na ponta do lápis, né? Para nós era 5,5 vezes mais, né? Esse valor, ou seja, pagamos caro por esse documento. Mas enfim, quando pegamos esse documento, matriculei as meninas na escola. Ah, e outra, além desse documento, nós brasileiros precisamos trazer o histórico escolar das crianças. Mas não apenas o histórico escolar, ele tem que estar apostilado. No cartório. No cartório, tudo direitinho. Também pagamos, na época era R$ 150 para apostilar cada um. Eu apostilei os dois. Sem estar apostilado, a gente não consegue matricular as crianças aqui, tá, gente? Isso é em geral, em qualquer cidade, porque aqui tem muitos desencontros de informações entre os próprios órgãos, sabe? Nós vamos falar sobre isso mais na frente, mas é assim, pelo que sabemos e o que vemos em todos os lugares, precisa estar com esse histórico apostilado, tá? Então, quando chegamos aqui, esperei esse documento sair, foi o prazo mais ou menos de 2 semanas e as meninas já estavam matriculadas na escola. Matriculei as meninas na escola, para quem não sabe, aqui tem um horário escolar deles, das 9 da manhã às 5 da tarde, tá? Ou seja, todas as crianças vêm para a escola às 9 da manhã e saem às 5 da tarde. Matriculei as meninas, então já sabia mais ou menos o horário que eu ia ter para poder trabalhar. E quando fui pro meu primeiro trabalho, eu não consegui encaixar o meu horário junto, assim, dentro desse horário. E foi aí que, conversando na escola, nós soubemos que tem o ATL, que eu já fiz um Reels no Instagram, eu vou falar isso aqui ainda no YouTube, que é ATL é atividade em tempo livre, né? Que as crianças aqui podem ter no seu dia a dia, na escola, no cotidiano. Então, as meninas começaram a entrar às 7 da manhã na escola e poderiam ficar até 7 da noite. A Luísa, a minha filha de 9 anos, ainda continua nisso, tá? Porque tem dias que eu trabalho a mais, ou tem dias que ele trabalha mais, e a gente consegue ter essa flexibilidade de poder buscar ela a hora que um ou outro sair do trabalho. Agora a Cecília, que já tem 12 anos, não. Ela vai de autocarro sozinha para a escola e também volta de autocarro sozinha da escola. Que é o ônibus aqui. Que é o ônibus aqui. Como eu já falei para vocês, nós moramos numa aldeia, é super tranquilo, aqui todo mundo se conhece. As crianças vão todas juntas para a escola, se encontram todo mundo no ponto de ônibus, né, que se chama paragem. Elas se encontram lá, vão juntas e tem hora para ir e para voltar. Elas também podem chegar mais cedo na escola. A partir das 7 da manhã a escola já está aberta, tá? Então tem essa flexibilidade. Todo mundo me pergunta, Tuane, como tu consegue trabalhar tendo as meninas? Gente, aqui tem muito isso. A escola nos ajuda muito. Porque eu falo isso porque no Brasil sempre foi muito diferente. As crianças ou estudam de manhã ou estudam à tarde. Era muito puxado para mim ter que conciliar as duas para poder ir trabalhar. Mas aqui até que conseguimos bem. E assim, as meninas, como ficam o dia inteiro na escola, elas almoçam também na escola, né? Então, esses almoços são pagos. Para quem não sabe, não é tudo free como é no Brasil. Não tem a tal da merenda, tudo isso é pago. Sim, eu acho muito justo
ser pago, né? Até porque a gente não tem, como eu falei no início do vídeo, a gente não tem o título de residência, que poderia proporcionar para nós o escalão, né? O escalão, que é um benefício, né? Dado para cada família, dependendo de quanto ganha também. Esse escalão é dado para quem tem a residência aqui, né? E para provar, a gente tinha que ter o título. Se a gente provasse, elas iam ficar ou isenta dos almoços, né? De pagar os almoços, ou pagar metade só, né? Mas é uma coisa simbólica. É 1,40 da Luísa, a pequena. Na verdade aqui pagamos 1,46, exato, A pequena. para cada uma. Sim. E é bom, eu falei que vale a pena porque tem um cardápio de segunda a sexta e não se repete comida nenhuma, comida super saudável. Não, gente, não é só para o muito. Júnior errou, não é só para pequena não, Will, é para as duas. Uma tá no 7º ano agora e a outra tá no 2º ano, mas o valor ele é igual em todas as escolas. É o valor inteiro é de 1,46 por dia. Mas nesse valor inclui a sopa de entrada, o prato principal, que muitas das vezes é salmão com batata ou carne, frango, entende? Tem uma variedade, tem um cardápio, é tudo acompanhado direitinho. Feijoada. Mais pão, né? Que aqui eles também têm esse costume muito de comer com pão e fruta, tá? Então é assim, é tudo isso incluído nesse 1,46 ao dia para elas. Então assim, eu acho um valor bom, adequado, porque é uma comida de qualidade e aqui a gente tem esse gasto com elas. É bom que todas as mãezinhas saibam, olha, tem esse gasto. E outra coisa, como elas ficam o dia inteiro, o lanche também é responsabilidade dos pais. Então as meninas, além de almoçarem na escola, cada uma leva 2 lanchinhos para a escola. Mas isso eu vou mostrar mais para frente para vocês, tudo que eu já aprendi aqui, os lugares que eu compro, como consigo pagar barato, tudinho para vocês. Eu vou mostrando esses macetes durante o nosso convívio aí, vou contando tudo direitinho para vocês. Mas então com as meninas nós temos esse gasto, né? Aqui também não se tem o costume de ter uniforme, que eles chamam de farda. A escola não tem isso, tá? Geralmente são escolas particulares, mas, por exemplo, aqui na minha cidade, pelo que eu sei, tem uma escola particular. Por quê? Porque não compensa você gastar dinheiro com isso, pelo menos na minha visão, tá? Por quê? As meninas, elas estudam aqui, a Luísa está no 2º ano e a Cecília já está no 7º ano. A Cecília, no 7º ano, ela aprende francês, inglês, tem aula de música, aula de tecnologia, teatro, educação física. E aqui educação física não é ficar pulando um bambolezinho, não. Malhar mesmo. É a Vera mesmo. Aí ela tem vôlei, tem natação, tudo isso já na escola. Elas fazem natação fora também, que a gente paga para elas extra, né? Mas elas também fazem isso na grade escolar. Também é deles, entende? A Luísa vai entrar pro 3º ano e é agora no 3º ano que começa a ser introduzido o inglês para eles, tá? É quando eles já têm uma base forte do português, já consegue escrever a sua própria língua bem, e aí sim eles integram essa outra língua, né? O que é muito bom, porque eu penso assim, no Brasil eu pagaria muito caro para pagar esse tipo de extracurricular para elas, né? E eu vi assim a evolução das meninas aqui. A Luísa foi uma criança de pandemia, então ela aprendeu muito pouco no Brasil, muito pouco mesmo. E a Cecília também evoluiu muito, assim, tem sido com uma dificuldade maior, porque não teve, justamente a Cecília tá no 7º ano, então ela não teve essa base muito boa, né? Porque assim, eu amo meu país, todo mundo sabe disso, mas o nosso ensino é fraco, muito fraco perto deles, entende? Então, mas ela tem conseguido muito e muito bem. As meninas se adaptaram muito bem, todo mundo me pergunta muito isso, como foi a adaptação delas. E, gente, não é segredo para ninguém, quem me acompanha antes sabe,
que as meninas tiveram alguma dificuldade. A minha mais velha, inclusive, teve uma dificuldade muito maior, que a gente também não pode ficar falando muito aqui, porque esse processo ainda está correndo. Mas a Cecília sofreu bullying quando chegou. Chegou ao ponto de termos que dar queixa na GNR aqui. Enfim, foi envolvida a CPCJ, que é o nosso conselho tutelar aqui. É aquela parte chata que todo mundo fala, infelizmente, sabe? De preconceito, de xenofobia. Mas eu creio que no caso da Cecília foi muito mais assim, ao chegar uma garota nova, sabe? Algum ou outro aproveitava disso, por exemplo. Tanto é que hoje em dia já nem tem mais nada disso. Hoje em dia ela tá bem. Hoje em dia ela já tem as amigas dela, sabe? Mas para vocês terem uma noção, a minha filha é como eu. Qualquer dia elas vão aparecer aqui também no canal. Mas quando xingavam ela, falavam assim pra ela: ô menina, volta pra tua terra, sua preta. Entende? Então são coisas assim. E a gente vê, são crianças, sabe? Elas não têm uma ideia própria ainda. Elas só imitam. Então, assim, isso para nós foi uma página já virada, graças a Deus. A Cecília foi acompanhada por psicólogos da escola. Também tem isso, eles têm muito apoio. Tem ajuda. Eles têm muito apoio. A assistente social da Cecília ficou o tempo inteiro com a gente, trabalhando nisso, trabalhando também na dificuldade que elas estavam tendo na matéria. A Luísa também foi passada pela psicóloga, porque começou a ter muita dificuldade no começo. Tem a terapia da fala, tudo isso, gente, dado pela escola. De graça, isso tudo é de graça. A Cecília também, desde então, tem sido acompanhada pela psicóloga, sabe? Semanalmente, não é uma vez no mês, é toda semana, 2 vezes na semana, a Cecília é acompanhada pela psicóloga, sabe? Então, é assim, eu, Tuane, posso ter passado por isso, e todo mundo sabe que me deixou muito triste essa situação, mas hoje é uma página virada para nós, foi mais um obstáculo superado, assim, em família, porque foi algo que mexeu com todos nós, porque eu ficava mal, ela ficava mal de me ver assim, daquele jeito, por uma situação que estava acontecendo com ela, ele que me aguentava, sabe? Foi assim, foi meio punk para nós. Mas graças a Deus, hoje em dia ela já tem as amigas dela. Esse ano ela fez aniversário de novo aqui, é o 3º aniversário dela aqui. E esse ano ela recebeu a cartinha das amigas, presente das amigas, sabe? Hoje em dia ela já tá bem inteirada assim com elas. E é muito legal de ver esse desenvolvimento e essa superação das meninas, tanto dela quanto da Luísa também, que quando chegou ficou um pouco assustada com tudo aquilo, com toda aquela matéria. Gente, porque realmente aqui no 2º ano eles aprendem o que os nossos aí aprendem lá pela 4ª, 5ª série. Pra vocês terem noção assim de mais ou menos como é puxado. Pois é, e quando a gente diz sobre o estudo do Brasil ser fraco, a gente não está falando só sobre a escola em si, né? A gente está falando sobre a cultura sabe, de não ter muita mente aberta, porque eu tiro um exemplo de quando eu falei que ia vir para Portugal, né, ia emigrar, muitos diziam: você tá louco, você vai para outro país, vai passar fome lá. Muita gente disse isso. Então, o que eu quero dizer com isso? Que aqui, né, eu vejo muitas crianças, muitos adolescentes aqui que na escola mesmo já estão aprendendo sobre outros países, sobre imigração, sobre, sabe, de ter a cultura de tirar um documento que todos nós deveríamos ter, que era o passaporte, finanças. A gente não tem nada disso aí nas escolas. A gente não tem, isso é o mínimo que a gente deveria ter. A gente não tem a cabeça aberta para imaginar, sabe, pelo menos um pouco que a gente pode explorar o mundo. A gente não tem isso aí. Isso a nossa população é enorme. São pouquíssimas pessoas que saem fora e é tido como louco, entende? É muito difícil isso. Então, gente, como prometido, falamos aqui sobre a escola, sobre os documentos. Uma coisa que nós queríamos pedir para vocês: o que mais
chama a atenção de vocês. O que mais vocês querem que a gente fale aqui no canal? Sim, relacionado a nós, a nossa família, o nosso convívio, o nosso começo, como é que tá sendo, tá bem? Pra gente ter mais ou menos uma ideia do que falar pra vocês, além da nossa vivência, né? Além de tudo que já passamos aqui. Olha, porque já passamos tanta coisa e viemos falar agora pra vocês disso. Também o pessoal tem me pedido pra falar sobre casa. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu não tenho muito o que falar sobre casa, porque como eu já disse pra vocês no outro vídeo, quando nós chegamos, o Júnior já tinha conseguido a casa pra nós, e quem tinha nos ajudado era o patrão dele, então foi um lugar que nós não precisamos dar calção, não precisamos procurar, sabe? Não precisamos, assim, de olhar no idealista ou alguma coisa assim, foi graças a Deus, como eu falei pra vocês, o Senhor nos entregou essa casa, assim. E essa que nós moramos agora, que qualquer dia eu vou fazer um vídeo mostrando o tour para vocês, porque na nossa primeira casa a gente não tinha aquecimento. E quando a gente chegou aqui, pensa num frio. Difícil, né? Sabe? Olha, mas glória a Deus, tudo foi para contribuir, para hoje a gente valorizar também onde estamos e tudo mais. Mas qualquer dia eu vou fazer um tour pela casa pra vocês. Nós continuamos morando em um T2, só que agora esse T2 é remodelado. Nós temos aquecimento, nós já temos as coisas incluídas. Enfim, qualquer dia eu vou... Isso vai ficar para outro vídeo que eu vou fazer um tour. A gente vai falar sobre o clima também, né, Sim. amor? Que foi o Wilson que a gente postou também, comemorando. Gente, graças a Deus, estamos na primavera e vai chegar o verão. Graças a Deus, que eu não aguentava mais ficar assim, ó, pálida desse jeito. Eu fui no Brasil em março e o pessoal perguntava, meu Deus, cadê a tua cor? Foi embora. Pois é, gente, muito frio. Mas nós vamos fazer um tour ainda, vamos falar da casa, nessa casa aqui, que também é a uma quadra da outra casa que nós morávamos, porque a gente não queria sair dessa freguesia, que eu já falei pra vocês que amamos muito, que é Penudi de Baixo. Também ao lado da escola da mais nova. Quando eu fizer o tour, eu vou mostrar pra vocês. Dá pra ir andando. Andando, 2 minutos andando pra escola da Luísa. E 3 minutos pra paragem, né? Que no caso é o ponto de ônibus da Sicília. Isso vai ficar para o outro vídeo. Eu quero agradecer vocês que têm acompanhado o canal, que tenham deixado o comentário, que têm dado like, que têm mandado para os amigos. A gente também está muito feliz que o YouTube tenha entregado para o pessoal daqui também. Recebemos elogios dos portugueses. E é muito bom a gente ver assim que tem pessoas, claro, tem pessoas ruins, mas também a maioria não é os ruins, sabe? Que nós temos sido bem recebidos, tanto virtualmente quanto pessoalmente. Então, não se esqueçam. Deixem aqui nos comentários aquilo que vocês querem ver. Não esqueçam de ver esse vídeo, deixar o like, deixar o comentário, tá bem? Para ajudar a gente a engajar aí nesse canal. Valorizem os blogueiros iniciantes de vocês. Olha, 11h30 da noite, muito cansada. Hoje foi um dia bem pesado no trabalho. Mas a gente sabia que tinha que gravar aqui pra vocês, que promessa é dívida, tá bem? Então não se esqueçam, deixa o like, beijo, até a próxima. Muito obrigado.